Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rogério Mazzini, o autor deste livro. Gostaria de falar algumas coisas interessantes com relação a ele. Julga-se muito o livro pela capa, e inclusive até os queridos colegas professores deixam de adquiri-lo por não ter noção do conteúdo realístico, verdadeiro que tem dentro deste livro, que inclusive acho que não é só a minha voz, mas também o pensamento de grande parte do professorado e inclusive boa parte dos alunos e pais de alunos também. Este livro não é só para professor. Este livro é um livro para alunos e para pais de alunos, para que saibam sobre a realidade dos bastidores da política educacional pública no nosso país. Em primeiro lugar, este livro não é um livro de pedagogia. Eu não viso ensinar pedagogia através desse livro, até porque não é minha área de conhecimento. Eu sou um professor de história, de sociologia, de teologia, não sou pedagogo. Eu não pretendo neste livro apresentar receitinhas de bolo, dizendo aos professores, faça isso e aquilo, e o seu trabalho em sala de aula será um sucesso. Não, eu não estou ensinando professores a ensinar nada. E nem teria a petulância de querer ensinar alguma coisa aos professores, que inclusive boa parte do nosso professorado são mais experientes do que eu. Livros, pessoal, na área da educação, existem aos montes, né? Em prateleiras de livrarias, bibliotecas, até banca de jornal e lojas de conveniência de posto de gasolina tem livros sobre educação. Então, livros para iludir a população tem aos montes, tá? Eu pensei em escrever um livro sobre a realidade. Por exemplo, você sabe o que é pedagorreia? O que eu me refiro quando eu coloco em um dos títulos pedagorreia? Você sabe o que é prostituição pedagógica? Quando eu coloco um dos capítulos com este título, prostituição pedagógica, e eu explico por quê, o que é a prostituição pedagógica em sala de aula, o que os professores têm que passar, o que eu entendo por jaula de aula, ao invés de sala de aula. Então, isso eu também explico no livro. Então, quem não sabe o que é pedagorreia, prostituição pedagógica, jaula de aula, então, meus amigos, meus queridos, precisam definitivamente comprar e ler este livro. Um livro com acabamento de luxo, folhas amareladas, pólen 90 gramas, que inclusive é um acabamento mais caro que eu gastei, eu estou pagando a editora, tá? E há uma necessidade de vender o livro. Quem escreve, o escritor, quando ele escreve, ele visa vender o livro, nem sempre visando lucro, porque eu não viso o lucro, mas pelo menos que o livro se pague, tá? Um outro detalhe, a profissão de professor, ela faz muito tempo de ser uma aspiração dos nossos alunos. Aluno nenhum do terceiro ano do ensino médio, alunos que eu dou aula para o terceiro ano do ensino médio, ou terceiro termo do EJA, do ensino médio, tá?
E quando eu pergunto quem quer fazer faculdade para ser professor, ninguém levanta a mão. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem quer se formar professor neste país? Ser desrespeitado, maltratado, pessoal, mal remunerado, suportar más condições de trabalho, ser agredido por aluno, ameaçado por alunos de vida duvidosa, colegas que têm seu carro danificado, colegas que eu tenho que já teve seu carro roubado no estacionamento da escola e acabar inclusive sendo refém de leis educacionais que acorrentam professores. Nós estamos acorrentados, nós estamos presos, e leis que acabam bajulando alunos indisciplinados e mal criados, mal educados, inclusive por seus próprios pais, que não têm, famílias que não têm estrutura mínima para educar os seus filhos e jogam eles para a escola como se a escola fosse um depósito de adolescentes ou de crianças e que nós, professores, fôssemos os responsáveis em educar essas crianças. Só que existe a educação formal e a educação informal. E esta educação informal é tudo que gira em torno da vida do adolescente, do aluno, e que ele deve trazer de casa. É essa a grande realidade. Então, foi com esta visão, né? E outra, sem falar no adoecimento e no envelhecimento precoce dos nossos professores, tá? E um outro detalhe, os bastidores da educação pública definitivamente não vai bem, tá? É praticada a pedagogia da hipocrisia. A boa parte do professorado sabe disso. Fingimos que ensinamos e os alunos fingem que aprendem. É essa a realidade. Então é praticada a pedagogia da hipocrisia nas escolas públicas, sim. Seja ela municipal ou estadual. Não está tudo às mil maravilhas, como muitos agora em época de eleição disseram, tá? Como apresentado por governantes em propagandas políticas muitas vezes. A grande realidade é que política e educação têm tudo a ver. A política, ela tem a ver com a escola, ela atinge a escola. Decisões políticas, ela pode atingir a escola, e ela atinge, sim, diretamente a escola. E um outro detalhe, as famílias dos alunos imaginam ou sabem, por exemplo, que existem professores doentes em sala de aula. Inclusive, vários deles estão doentes em sala de aula porque tiveram suas licenças médicas negadas por médicos peritos. Será que os pais sabem disso? Um outro detalhe, será que uma simples provinha do governo pode dizer se o aluno sabe ou não sabe? E será que essa simples provinha é o suficiente para avaliar o desenvolvimento pedagógico de um aluno? Simplesmente para que o resultado desta prova seja feita um índice, seja feita aí um ranking, e que essas porcentagens de aprovações ou reprovações sirvam para avaliar o nosso trabalho de professor em sala de aula? Será que é o suficiente para avaliar um professor simplesmente através de uma prova de um aluno? E outra, simplesmente para se apresentar em campanhas como um índice baixo de reprovação. Será que essa é a realidade
dos bastidores da escola, então é uma questão a repensar, e o livro trabalha tudo isso, o que realmente é uma escola por dentro. É isso que que se trata o livro. Como que é uma escola de verdade por dentro. Não essa ilusão passada para a população. E um outro detalhe, é um desabafo, e se as coisas vão bem, o professor não fez mais do que a sua obrigação. E se as coisas vão mal, a culpa é sempre do professor. Na verdade, nós somos tirados como peão da educação. Todos os profissionais passaram pelas nossas mãos. Todos os profissionais de qualquer área, seja ele médico, arquiteto, engenheiro, administrador de empresa, enfermeiro, qualquer área de formação, seja na área da saúde, seja na área de humanas, seja na área jurídica, seja advogados, juízes, todos eles passaram pelas nossas mãos. Qualquer profissional passou pelas mãos do professor da educação básica. O professor do ensino fundamental 1, professor do ensino fundamental 2 e professor do ensino médio. Isso é educação básica. Todos eles passaram pelas mãos do professor, foram formados pelas mãos, pelos professores da educação básica, antes de entrar numa faculdade. Então, há muita questão do que se discutir e pensar, e este livro leva à reflexão e cutuca a ferida mesmo. É uma realidade, esse livro é uma bomba. Está perdendo a oportunidade quem ainda não adquiriu este livro, tá? E no meu Face, aí tem todos os dados, tem propaganda, tem o WhatsApp, tem o valor do livro. Por favor, me ajudem. E não é só por uma questão de vender livro, não é só por uma questão de pagar a edição do livro. Quando um escritor ele vende, ele espera que as pessoas o leiam, porque o objetivo dele é passar conhecimento e informação, tá? Este livro, ele na verdade é uma mistura de desabafos, de realidades, tem muita pesquisa neste livro, tá? A minha bibliografia ela é riquíssima nesse livro. Nesse livro tem críticas, tem sentimentos, tem experiência, tá? Por isso que eu uso, inclusive, na contracapa. É tudo isso e muito mais. E eu costumo fechar com uma frase interessante: apertem os cintos e boa leitura, porque esse livro realmente é uma bomba, tá? Então fica aqui o nosso recado e o nosso apelo, tá? O apelo para que esse livro seja adquirido, porque tem muita coisa interessante dentro dele, ok? Quem acabou de falar é o professor Rogério Mazzini. Por favor, nos ajudem, e eu deixo aí o nosso agradecimento a todos aqueles que já adquiriram este livro, os nossos amigos, alunos, pai de alunos, e inclusive aqueles que atentaram, ouviram e que viram através das vários meios de propaganda e divulgação que eu tenho utilizado para expor a imagem desse livro. Meu muito obrigado a todos aqueles que já adquiriram, e você que ainda não adquiriu, por favor, entre em contato conosco, e eu deixo aqui o nosso muito obrigado. Valeu!